Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Na Estrada com Maria. Passei um bom tempo sem gravar vídeo, mas hoje estou de volta e de forma assim, por excelência, trazendo a oração do Pai Nosso. Uma oração que o próprio Jesus nos ensinou. Desde sempre há uma necessidade de estar em sintonia com o nosso Criador. E a maneira mais eficaz e salvífica de estar em sintonia com Deus é através da oração. Não apenas recitar orações infindas, mas recitá-las com o coração, com a alma. Buscar esta sintonia, esta ligação com esse Deus de misericórdia e bondade. É importante buscar um propósito desta oração. Sabemos que no mundo corrido que a gente vive não é fácil você viver em oração. Ninguém consegue ter uma vida de oração começando rezando 1 hora por dia. Não, você não vai atropelar palavras. Orar é você dialogar com Deus. E quando você dialoga com Deus, a gente fala, Deus ouve. Deus fala, a gente escuta. Esse processo ele começa gradativo. Tira 5 minutos do seu dia. Tira depois mais 6, 10. Você vai aumentando. Daqui a pouco você já está com 1 hora de oração diária. E você nem percebe. Para os discípulos isso também não foi diferente. Eles observavam os discípulos que seguiam João Batista e chegaram para Jesus e disseram: Mestre, Senhor, ensina-nos a rezar, como também João Batista ensinou aos seus discípulos. Porque eles viram esta necessidade da oração. Eles começavam a observar que Jesus, mesmo sendo Deus, ele se retirava para orar. Porque ele percebia que nos momentos mais difíceis, aquele tempo de oração que Jesus vivia ali, era o fortalecimento para a sua caminhada, para a sequência do que ele iria fazer. E Jesus lhes disse: quando rezardes, dizei: Pai nosso, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dai-nos a cada dia o pão de que precisamos. E perdoai nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Jesus tinha convicção, tinha certeza, porque Jesus é Deus, de que essas palavras não seriam fáceis para nós humanos recitá-las, não seriam um mel na chupeta, até porque nós não somos tão bonzinhos como deveríamos ser. Nós devemos seguir o propósito da oração. Qual é o propósito da oração? Nós nos colocamos como servo do Senhor. E o servo faz aquilo que o seu mestre manda. Então nós precisamos nos colocar como servos e aceitar as determinações que Deus tem para nós. O que é que Ele quer para nós? Qual é o melhor? Qual o propósito de Deus para conosco e não nosso propósito para com Deus? Deus não é um Deus de barganha. Eu te ofereço algo e vós me dais outras coisas. Não. Nós não merecemos nada do que recebemos, isso é certo. Mas Deus ele é infinitamente bondade. E de acordo com a nossa mudança de vida, com o nosso desejar mudar de vida, é que Ele nos presenteia com a sua misericórdia. Portanto, rezar o Pai Nosso como esse colóquio com Deus, fazendo o que Jesus nos pede, não é nada fácil. Não é nada fácil. Nessa primeira parte do Pai Nosso, nós temos que santificar o nome de Deus.
O que é santificar o nome de Deus? Que por si só já é santo. Ora, é colocar Deus em primeiro lugar sempre em nossa vida, em nossos planos, em nossos projetos. Então, santificar o nome de Deus é Deus estar sempre à frente, sempre acima de tudo em nossa vida. Venha a nós o teu reino. Ora, querer que o céu esteja no meio de nós. E sim, Deus fez esse céu no meio de nós. Deus enviou profetas. Desde a criação do mundo, Deus criou profetas e enviou para o meio do povo, orientando no caminho a seguir. Deus enviou anjos, mensageiros, os arcanjos, e colocou no meio dos homens. Deus, na sua bondade, submeteu esses seres, essas pessoas aos homens. Esses profetas nos ensinam, né, através da palavra de Deus, que o reino de Deus é o reino de bondade, de misericórdia, de amor, de doação, de desapego às coisas materiais. Que nós não devemos viver pregados aqui para esta terra, mas sim preparar o nosso espírito, o nosso ser, para vivermos para Deus, para voltarmos para o céu, onde é o nosso lugar. Dai-nos o pão nosso de cada dia. Ora, se as aves do céu não plantam, nem colhem, nem juntam em celeiro, e têm o alimento, porque Deus deixa-nos ir a perecer com fome. Esse pão que alimenta é o próprio Jesus, que se deu como comida e o seu sangue como bebida para nos salvar. Jesus não está falando do pão feito do trigo ou de qualquer outra matéria humana ou física. Não, Jesus está falando do seu próprio corpo. É o pão da vida eterna, é o pão que não perece. É o pão que nos alimenta, que nos fortalece. E para ser dignos desse pão, aí vem a outra parte do Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E aqui começa, meu irmão, minha irmã, a parte, no meu entendimento, né, a parte mais importante do Pai Nosso, porém a parte mais difícil de vivê-lo, de rezar e vivê-lo. Perdoar as nossas ofensas, perdoar as ofensas do próximo, perdoar as dívidas do próximo. Ele não está falando de dinheiro aqui, está falando da calúnia, do maldizer, das investidas contra nós. Então nós devemos perdoar o próximo para que o perdão de Deus chegue para nós. A gente não vai receber isso de graça. Muitas vezes a gente quer algo muito importante de Deus, mas a gente não sabe perdoar. Não sabe dizer o outro, ó, siga em frente. Perdoar não é aceitar o erro do outro. É aceitar que ele é humano como nós e que tem falhas. Você não precisa continuar convivendo com aquela pessoa que te humilhou, que te pisou, que disse calúnia sobre você. Você não precisa. Mas também você não deve guardar em coração rancor, ódio, investidas contra aquela pessoa. Lembro-me assim de minha mãe falando que devemos sim perdoar, porque tudo isso aí vem do maligno. Todas essas coisas vêm do maligno. E é verdade. Se quisermos alcançar a vida eterna, nós precisamos viver conforme Jesus nos ensinou. Amar, perdoar e servir. E é isso o que resume o Pai Nosso.
É esse colóquio que a gente tem com Deus, é esse doar-se em oração e saber ouvir o que Deus quer de nós. E não nos deixeis cair em tentação. Ora, só em sintonia diária de oração, de intimidade diária com Deus, e que nos fortalece e que nos mantém de pé, é que nós teremos a força necessária para não cairmos em tentação. E para aumentar esta nossa força, nós contamos com o magistério da Igreja, os sacramentos. Somos chamados a viver a fidelidade do nosso batismo, da nossa crisma, da comunhão semanal, pelo menos, da confissão. É na igreja, no caminho da igreja, que a gente aprende a amar e perdoar o próximo. Somos diferentes, mas somos feitos da mesma essência, que é o amor de Deus. E só nessa vivência sacramental é que nós reconhecemos a nossa pequenez, a nossa fragilidade, pedindo ao Pai Nosso que nos livre de cair em tentação, de cair no mal, de viver a graça de sermos filhos de Deus. Eu desejo, meu irmão, minha irmã, que essas palavras cheguem ao seu coração. E se você gostou desse vídeo, peço que compartilhe com seus amigos. Hoje é um domingo, dia do Senhor. Que a palavra de Deus chegue a muitas pessoas. O mundo precisa muito de Deus. E que o Senhor nos livre do mal. E que o pão nosso nunca nos falte, nem em nossa casa, nem no nosso espírito. Que possamos, sim, ser seguidores do Cristo e vivenciar a sua palavra e o seu amor. Eu quero agradecer esse vídeo porque, como vocês sabem, esse meu canal, esse nosso canal, é um projeto social também, chama-se Na Estrada com Maria. E esta semana eu tive a grata alegria de ser contactada por Ana Rosa, né, uma amiga nossa do Exército de Nossa Senhora, que se ofereceu para doar alguns valores para comprarmos mantas, cobertores para quem passa frio, passa necessidade. E juntamente com ela veio Vera, veio Simone, veio outras amigas. Num vídeo posterior eu quero postar aqui imagens dessa doação e o nome dessas pessoas, né? Dessas outras pessoas que eu não citei, mas que desde já que Deus abençoe abundantemente e que dê saúde e paz para cada um de vocês. Agradeço por ter ficado até o final. Deixe o seu joinha para fortalecer o canal e para que mais pessoas possam ver esse vídeo, viu? Um abraço no coração de cada um de vocês e paz e bem.